Alô, prezados amigos e irmãos, saudações fraternais. Queremos ter hoje o último estudo daquela série sobre o caráter cristão. E já vimos no estudo que caráter significa ser a mesma imagem de outra pessoa. Cristo, a mesma imagem do Pai, e nós a imagem de Cristo. Na lição anterior falamos sobre o amor como vínculo da perfeição e vimos que a cruz de Cristo, junto com o amor, une pessoas de diferentes convicções. Hoje queremos abordar um outro assunto. Nós lemos no Evangelho de João, capítulo 5, no verso 17, Jesus dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, Cristo era a imagem do Pai em tudo, inclusive no trabalho. E hoje queremos pensar, então, nessa parte do trabalho. Nós lemos sobre a Igreja de Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui ele fala sobre uma igreja onde todos os membros estão atuando para a edificação do corpo, e isso em amor. Então precisamos pensar um pouquinho sobre como é que é essa questão de trabalho na Igreja de Cristo. E a primeira lição importante é que Deus escolhe as pessoas conforme a sua autoridade suprema. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito para todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo reparte os dons a cada pessoa como quer, e atuar no corpo de Cristo significa usar aquele dom que o Espírito Santo concedeu para cumprir o ministério e a missão que Deus tem para a nossa vida. Então, é muito importante lembrar desse fato. Eu devo aceitar a soberania de Deus e ficar contente com os dons que tenho e respeitar os dons das outras pessoas. Cada um tem a sua função e cada um deve exercer o seu trabalho. Lembra-se em 1 Coríntios capítulo 12, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Cada um tem a sua função. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Notamos aqui a diversidade de dons no corpo e a necessidade de cada um. E ninguém tem direito de menosprezar outro e nem deve cobiçar o dom do outro. Cada um deve reconhecer que Deus o planejou para uma função e cada um deve contribuir com o seu serviço dentro dessa função que Deus planejou para a sua vida. Caráter cristão significa também servir com o dom que Deus deu na sua soberania a cada um. O filho disse, eu sempre faço a vontade do Pai. E assim também nós devemos fazer a vontade do nosso Senhor que nos salvou. Jesus disse, vinde a mim, após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso tem outro significado muito importante. Jesus não disse, vocês são pescadores de homens, mas eu vos farei. Isso quer dizer que o serviço da obra do Senhor requer preparo.
requer dedicação, requer estudo. Não devemos fazer a obra do Senhor de qualquer forma, mas devemos ser preparados por Ele e por líderes capacitados para que possam nos encaminhar para o serviço. Então, a pessoa vai ser preparada para o seu serviço. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, crendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Cristo deu uma liderança para a igreja e o objetivo primeiro era preparar os membros para o serviço. Às vezes uma pessoa é eleita para um cargo na igreja e acha que agora é autossuficiente para fazer o que bem entender. Não é assim. O preparo precisa acontecer, a liderança precisa acompanhar o serviço da pessoa para que ela possa desempenhar a função que Deus planejou para ela. Em terceiro lugar, as oportunidades não vão ser iguais. Lemos na Bíblia que Jesus, em algumas ocasiões, chamou apenas alguns dos seus apóstolos para estarem presentes. Mateus 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E lá no alto monte, ele foi transfigurado e só 3 puderam presenciar essa cena maravilhosa. Mas os mesmos 3 também foram chamados para estarem junto com Cristo na hora da maior solidão e de sofrimento lá no Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Note, essa preferência por esses 3 não era apenas para o momento de glória, mas é para participar também das maiores angústias que o mestre ia passar. Se temos privilégios, devemos contar com isso, que também haverá provações muito difíceis para executar o ministério. Cristo vai requerer isso de nós também. Devemos estar contentes com a função que Deus atribuiu a nós e não devemos almejar posições de grande glória. Em quarto lugar, trabalhar para o Senhor não depende de cargos. Eu não preciso esperar ter um cargo na igreja para servir ao Senhor. Deus quer usar profissionais das diversas áreas para trabalhar para Ele. Não são só pregadores, regentes de música, professores de escola dominical, diáconos, não. Todos devem servir, e especialmente também através da sua vida profissional. Nós lemos então que Deus está usando pessoas dentro da sua soberania. Em 1 Pedro 4, verso 10, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E muito trabalho vai ser feito fora das paredes da adoração do templo da igreja. Na nossa vida profissional, o médico como médico, enfermeira como enfermeira, mecânico como mecânico, em todo lugar Deus precisa de homens. Eu devo reconhecer cada dia da semana eu estou servindo ao Senhor, como lemos em Efésios capítulo 6. Na vida profissional, devemos ser profissionais que estão testemunhando de Deus lá no seu serviço, na sua função. Deus vai usar pessoas humildes. Nunca devemos desprezar pessoas que têm menos recursos ou que têm talvez menos estudo. Lemos sobre o exemplo de Jesus. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha como estava cingido. Então ele disse: porque eu vos dei um exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Nós devemos reconhecer
que não tem nenhuma função humilde demais para servir ao Senhor. Nenhum serviço é humilde demais para servir ao Senhor. Ele deu exemplo lavando os pés aos discípulos, é um serviço que era feito em geral pelo servo mais humilde da casa. Nunca devemos ambicionar apenas serviços altos, mas devemos estar acomodados, e as coisas simples também são meios de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu lembro ter visto em alguns lugares, nas viagens para a Europa, Estados Unidos, onde pessoas estavam simplesmente varrendo a calçada de uma pessoa idosa e tirando as folhas das árvores. Ou, em outro lugar, uma pessoa estava tirando a neve da calçada. É uma obrigação imposta pelo Estado. Então, muitas pessoas adultas ou idosas não tinham condições de fazer esse trabalho. Então, cristãos vizinhos estavam limpando a calçada da neve para facilitar a vida dessas pessoas idosas. É um serviço para o Senhor. Eu vi de algumas pessoas que foram beneficiadas uma expressão de profunda gratidão por terem vizinhos cristãos que estavam servindo ao Senhor, ajudando nessa situação tão difícil. Em sexto lugar, Deus procura trabalhadores que não querem posições de honra. Mateus 9, verso 35. Nós lemos, ele assentando-se chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e será o servo de todos. Então devemos estar prontos a trabalhar para o Senhor em qualquer posição que Ele nos colocar. Se alguém quer ser o primeiro, seja servo de todos, seja o mais humilde dentro do grupo para servir ao Senhor. Além disso, a Bíblia nos mostra que Deus procura trabalhadores com profundo amor. Pedro havia negado ao Senhor 3 vezes, e depois ele perguntou 3 vezes: amas-me? E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Veja que Jesus não está fazendo aqui um grande exame teológico para ver se ele tem conhecimento suficiente, mas o que é essencial, que o serviço seja feito por amor a Cristo. Se vamos amar a Cristo, vamos também trabalhar para Ele com alegria, com dedicação. Não importa qual a função que Deus destinou para nós. Devemos ser servos, assim como Cristo obedeceu a seu Pai. E Jesus continuou dizendo: na verdade te digo que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que tipo de morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse: segue-me. Então, essa pergunta era fundamental. Você está pronto a morrer por mim? Jesus mostrou: o ministério para mim vai te custar a própria vida. Quantas pessoas hoje no mundo, em países onde o cristianismo é violentamente perseguido, têm que dar a sua própria vida para morrer por amor a Cristo. Na União Soviética, mais de 40.000 servos de Deus foram mortos no tempo do comunismo. E Jesus disse: você me ama, Pedro? Então ele estaria pronto também a dar a sua vida por ele. Que Deus nos conceda que sejamos homens de caráter cristão, homens que estão realmente amando o Senhor de todo o coração
e daí vamos trabalhar também e servi-lo de todo o coração para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por terem assistido esse estudo sobre caráter cristão e que isso possa ser uma realidade na nossa vida para a honra e glória do Senhor. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.